Olá, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês no terceiro Congresso Online Brasileiro, né, de Comportamento Alimentar, Alimentação e Saúde. Meu nome é Ana Lu Espínola e queria agradecer o convite que me foi feito pela Fabiane Rezende, uma das organizadoras, e em nome da qual eu saúdo e agradeço as demais organizadoras do congresso também, os demais palestrantes, e parabenizar pelo tema, né, um tema muito necessário, um tema urgente e um tema que a gente precisa discutir, que a gente precisa falar, né, sobre a nossa alimentação, nosso comportamento, a cadeia do alimento, sustentabilidade, a fome, o desperdício. Então, são muitos temas que estão sendo discutidos, endereçados nesse congresso de interesse de nós todos. E o tema que me coube foi a culinária como meio de transformação social. Vou me apresentar para vocês primeiro. Então, minha formação foi em direito, né? Fiz faculdade de direito, advoguei por 10 anos, depois que eu me formei na área ambiental, trabalhando na área pública. Sempre gostei muito de trabalhar com as questões ambientais e era o que me chamava para atuar como advogada. Nessa oportunidade, enquanto eu fazia essa minha carreira jurídica, eu tive a oportunidade, então, de fazer o mestrado, doutorado na Faculdade de Saúde Pública da USP. No doutorado obtive uma bolsa sanduíche para fazer uma parte da pesquisa na Alemanha. E especialmente meu doutorado foi sobre contaminação de solo, gerenciamento de áreas contaminadas. Depois eu saí da área pública, atuei um pouco na área privada como consultora para questões ambientais. E na sequência, mais ou menos em 2016, eu fui fazer um curso de chefe de cozinha, um curso profissionalizante de chefe de cozinha, acompanhando o meu marido na Suíça, onde ele foi também fazer mestrado. Então eu tive a oportunidade de fazer um curso profissionalizante, né, numa escola suíça de gastronomia. E lá eu já tive contato inicialmente com a questão de como o alimento pode nos unir, pode nos conectar, pode dar dignidade, né, para quem passa fome, por exemplo. Como muitas vezes a indústria da gastronomia é uma indústria que não é sustentável, porque tem muito desperdício de alimento, muito mesmo, e a indústria da gastronomia é só uma parte, né, de como a gente olha para o alimento. E é claro que isso vem mudando, a gente tem, claro, chefes mais conscientes, né, restaurantes mais conscientes, mas o que eu vi me chamou muita atenção e me fez querer trabalhar com esse assunto no Brasil, quando eu voltasse. Então, quando eu voltei desse curso na Suíça, eu comecei a trabalhar em projetos sociais, levando esse tema, né, da redução do desperdício, do empreendedorismo. Então, fiz vários empreendedorismo social, então fiz vários projetos aqui nas periferias de São Paulo. E hoje ainda trabalho com isso, né, levando o tema da alimentação saudável, da alimentação sustentável e tudo que envolve. E, ao mesmo tempo, fiz também uma formação ultimamente, há uns 2 anos atrás, fiz uma formação como instrutora de Mindful Eating. E dentro dessa consciência mais ampliada, quando a gente trata das questões alimentares, a gente fala também da sustentabilidade, né, e isso que também me atrai muito para atuar como instrutora de Mindful Eating. Então, vamos começar a nossa fala? Vou começar a minha fala, estou vendo aqui o meu tempo já, né, para a gente ir gerenciando,
mas eu vou compartilhar minha tela com vocês. Muito bem, então vamos começar a fala. Como um aspecto introdutório, a gente precisa chamar a atenção, né, que as pessoas em situação de extrema pobreza aumentou muito aqui no Brasil como um todo, e atinge 18% aproximadamente da população. Então, fazendo uma breve introdução do nosso tema, é importante dizer que as pessoas em situação de extrema pobreza dobrou no Brasil em 2020, né? E cada vez mais a gente tem o aumento das pessoas em situação de fome, aumento do desemprego. E justamente nesse ano passado, de 2020, a gente teve esses problemas mais acentuados ainda por conta da pandemia, né? Com o aumento generalizado do desemprego, da fome, da pobreza e das pessoas sem emprego, pessoas realmente dependendo do auxílio emergencial, pessoas nas favelas, nas periferias, né, que não tem dinheiro para comer, e a gente vai ver que uma parte importante do que eu vou chamar, ou desse movimento que existe da gastronomia social, endereça ou pretende encaminhar algumas soluções nesse sentido, né, para a questão da fome, especialmente. E quando a gente fala de transformação social, a gente está falando dessa mudança na sociedade, seja no indivíduo, seja uma mudança na organização, da forma em que a gente vive. E no nosso tema, como que a gente pode mudar o sistema de produção alimentar, por exemplo, né? Como que a gente pode melhorar? Como que a gente pode valorizar, muitas vezes, o pequeno produtor, valorizar a diversidade, a biodiversidade, valorizar a proteção ambiental, a sustentabilidade, e é isso que a gente vai falar um pouco aqui. Então, é uma mudança realmente de visão, uma mudança, muitas vezes, de paradigma, né? Porque todos nós estamos implicados nesse assunto, todos nós fazemos escolhas alimentares. Então, a gente pode buscar soluções para os problemas que existem decorrentes dessa forma, talvez, muitas vezes, insustentável de produção alimentar, e o combate à fome, o combate à pobreza, o combate à desigualdade. São problemas que a gente vai ver como que a gastronomia social, e aqui eu estou falando muito da culinária, como um ato da gastronomia também, né? A culinária sendo o ato de cozinhar, ou a arte de cozinhar, né? E a gastronomia tem a culinária como a sua base, mas é claro que o conceito de gastronomia é muito mais amplo, né? Obviamente, do que a culinária, mas a gente está falando nesse sentido aqui. Eu já vou falar um pouco disso mais para frente. E como, então, atitudes simples, individuais, dentro da nossa casa, né? Como que nós, como consumidores, podemos mudar, muitas vezes, essa visão, esse padrão insustentável, e ações coletivas, né? Por exemplo, uma rede de pessoas que podem fazer muita coisa, né? Como a gente vai ver no final, representadas pelo próprio banquetaço, que é uma nova forma de protestar. E como que nós, na nossa casa, podemos fazer, né? Se você, por exemplo, durante a pandemia, passou a cozinhar mais, já é uma forma da gente repensar nossos hábitos, né, de consumo, de compras. E se a gente, por exemplo, pede uma comida, de quem que a gente está pedindo essa comida? Será que a gente pode valorizar algum micro ou algum empreendedor social que esteja iniciando, talvez, né? Então, a gente vai falar um pouco disso também. Então, a culinária, né, como essa arte de transformar o alimento, de trabalhar com os ingredientes frescos, ingredientes in natura, eu queria falar um pouco disso, como que a gente pode mudar ou beneficiar ou transformar a vida de alguém
ou também a saúde do planeta através da comida, através da cozinha, através do ato de cozinhar, sendo que é plenamente possível a gente fazer muitas mudanças sociais por meio da produção de comida, por meio da nossa alimentação, né? Nós como atores sociais, nós como os comedores, como consumistas de comida, o que podemos fazer, né? Como fazermos melhores escolhas. Então, nesse sentido, comer é justamente um ato político. E nós podemos ser ativistas do alimento, se quisermos, porque temos o poder de escolha, temos o poder de decidir de onde vamos comprar nosso alimento. Se não produzimos o nosso próprio alimento, de onde vamos comprar? E quando a gente compra, imediatamente, automaticamente, estamos empoderando uma outra pessoa, porque estamos valorizando o trabalho dela. Então, a gente pode, talvez, comprar em grandes redes de supermercado, podemos comprar diretamente do produtor, podemos comprar diretamente daquela pessoa que está produzindo, né, no sistema de agrofloresta, como acontece, podemos ser co-agricultores nos sistemas de CSAs, né, de comunidades que sustentam a agricultura. Se a gente for, por exemplo, comprar de alguém que cozinha a nossa comida, de quem nós estamos comprando? Né? Será que podemos privilegiar, talvez, algum imigrante, algum refugiado que começou a cozinhar? Né? Então, como que a gente pode valorizar e como que podemos melhorar a vida de outra pessoa? Se a outra pessoa está cozinhando para a gente também. Então, quando eu falo aqui do ato de cozinhar, eu estou falando de eu cozinhar na minha casa, para minha própria família, por exemplo, né? E daí já decorrem muitas escolhas que eu posso fazer de forma mais consciente, de eu comprar a comida que alguém cozinhou para mim, por exemplo, né? E todas as reverberações que ocorrem disso, né? De alguém estar cozinhando. E não, por exemplo, eu comprar uma comida congelada ou comprar uma comida não feita por pessoas, mas uma comida feita por máquinas. Como que eu posso valorizar o ser humano nesse processo todo? Então, se a comida nos une ao redor da mesa, por que não unir em torno de uma causa maior? E é dessa causa maior que nós vamos falar daqui em diante. Antes, porém, da gente entrar no tema da gastronomia social, eu queria falar um pouco com vocês dos benefícios do ato de cozinhar, né? Como eu disse, cozinhar para mim, cozinhar para os outros. Isso parece óbvio, mas é bom a gente conversar um pouco sobre isso, né? Cozinhar é um ato que traz autonomia, traz liberdade. Então, quando eu sei fazer a minha própria comida, eu passo a ter outras escolhas, passo a ter mais repertório, passo a ter mais poder de escolha do que eu vou comer. Então, eu não dependo de outra pessoa para comer, eu não dependo, por exemplo, de comprar um alimento industrializado, né? Eu posso fazer a minha própria comida. Então, eu tenho muita liberdade, tenho muita autonomia para escolher o que eu vou comer. E como isso não é importante, né? A gente ter essa autonomia. E é claro que para isso a gente precisa ter o acesso ao alimento, né? Isso a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, o acesso aos ingredientes, né? A gente desenvolve também o senso de autoconfiança. Quanto mais a gente vai para a cozinha, quanto mais dá certo, quanto mais a gente aprende com os nossos erros, a gente vai se sentindo mais autoconfiante, e a gente vê isso muito nos cursos de empreendedorismo social que existem, que eu vou mostrar 2 deles para vocês, mas como o aluno não chega desempoderado, talvez, e sem confiança, e muitas vezes frustrado por situações que não teve sucesso, e com muitas outras questões, né, de pobreza, de se morar em regiões muito violentas, por exemplo, aqui na periferia de São Paulo, e como que ele vai adquirindo essa confiança nele mesmo, para depois ele poder
montar talvez um negócio pequeno, um microempreendimento lá na comunidade dele. E o senso de autocuidado, né? Quando a gente cozinha, a gente come a nossa comida ou a gente come a comida de verdade, né? Aquela comida baseada em alimentos in natura ou minimamente processados, a gente vai desenvolvendo essa ideia mesmo, eu estou cuidando de mim, eu estou comendo o alimento que eu estou fazendo, eu estou escolhendo o que eu vou colocar na minha comida. Eu estou escolhendo tanto de gordura, tanto de sal, tanto de açúcar, os temperos, né? E quando a gente vê aquele prato pronto, a gente vai desenvolvendo esse respeito, né? Esse afeto por nós mesmos, né? E não falar, né? Como não falar que cozinhar também é um ato de amor, um ato de carinho para a outra pessoa. A gente está servindo a outra pessoa, né? O serviço muitas vezes é o nosso propósito, é o que nos dá o vício do ser, né? O serviço, o servir. Então, cozinhar é um ato de serviço também, né? Com toda a nobreza dessa palavra, de servir. Cozinhar também vai influenciar diretamente na nossa saúde física, e a gente sabe muito bem, os estudos estão aí para mostrar a associação entre a obesidade, por exemplo, o consumo de ultraprocessados, o consumo de industrializados, né? Como o comer uma comida de verdade, como isso influencia a nossa saúde, né? E a comida de verdade eu estou me referindo aqui especificamente ao que traz o Guia Alimentar da População Brasileira, que indica que a base da nossa alimentação deveria ser produtos in natura ou minimamente processados, né? E quando a gente cozinha, a gente está lidando com esses alimentos basicamente, né? E obviamente, os sal, gordura, açúcar também para complementar a cozinha, né? O cozinhar. E também pode ser um aspecto de saúde mental, porque não falar disso, né? Sendo que a gente sabe que a ingestão de determinados nutrientes estão relacionados, sim, à redução do risco de depressão e ansiedade, né? Por serem precursores de determinados hormônios. A gente pode falar de mindful cooking, né? Que é essa cozinha mais meditativa, quando a gente leva para a cozinha toda uma consciência naquele momento, estarmos atentos ao momento presente. Tem muita gente que fala, né, que a cozinha pode ser uma experiência meditativa também, né? A saúde emocional, então a gente pode também muitas vezes as pessoas falam, eu sinto na cozinha que eu desestresso, né, que eu fico mais calma quando eu vou cozinhar. Então, a gente pode ter uma regulação emocional e gerenciamento do estresse quando a gente para e vai com uma outra forma de consciência cozinhar aquele alimento, né, para a gente, para nossa família, muitas vezes. A gente tem também uma conexão com a natureza, quando a gente manipula esses ingredientes in natura, minimamente processados. Muitas vezes a gente está manipulando ainda a terra, né? Aquele alimento que chegou vivo para a gente. Então a gente pode ter essa conexão, sentir essa conexão, e dentro disso, por que não falar de um ato espiritual, usando o alimento como conexão, realmente usando o alimento, como a gente fala em Mindful Eating, como uma ferramenta de autoconhecimento, uma ferramenta de acessar a nossa sabedoria interna, né? A nossa própria essência. E também o cozinhar contribui de uma forma significativa para a nossa educação do paladar, né? A gente pode fazer com que, por exemplo, crianças tenham essa familiaridade ou tenham o paladar treinado, né? Porque o paladar é algo aprendido, é algo treinado para apreciar a comida de verdade, de fato, né? Dependendo dos nossos hábitos alimentares. Sendo que pais que cozinham, tem um estudo, né, que pais que cozinham, os filhos tendem a comer melhor. E a gente pode falar também dessa mudança de padrão de comportamento alimentar. Se a gente, como tem vários exemplos nas periferias de São Paulo, a gente agora eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? Quando você abre pequenas
eu não diria nem restaurantes, mas pequenas locais de produção de comida, aquilo gera toda uma movimentação na periferia, né? Para que haja, então, perto uma loja de orgânicos, ou haja perto ali daquele local uma lojinha que vai vender alimentos frescos, frutas, verduras, que é tão difícil. Muitas vezes as periferias são desertos alimentares, você não encontra uma loja de produtos saudáveis, né, que caminha mais de 400 metros e não encontra. Isso é um deserto alimentar. Então, a gente pode mudar o padrão de comportamento alimentar de uma comunidade se a gente oferece mais opções de comida de verdade ali, de acesso ao alimento e acesso ao alimento pronto, que é um dos exemplos que eu vou trazer aqui para vocês, do prato firmeza. Então, a gente pode contribuir também para a saúde do planeta, né, para a sustentabilidade. Isso é muito, muito visível quando a gente fala de comida e de alimentação, né? Uma dieta variada, rica em vegetais, uma dieta realmente rica nessas frutas, legumes e verduras. A gente pode combater a monocultura muitas vezes, né? A gente pode consumir da agrofloresta, consumir do pequeno produtor, estimular a demanda para que os orgânicos, né, sejam produzidos em maior escala. Então, a gente contribui para o aumento da biodiversidade do planeta, né? Inclusive comendo as punks, né? E criando demanda para que tenha punks, né? As plantas alimentícias não convencionais. A gente pode, então, talvez não consumir tanto da agricultura convencional, que é baseada na monocultura, que é baseada na monotonia alimentar, muitas vezes, né? De produção. E nessa monocultura, todos os prejuízos com agrotóxicos, prejuízos para a perda justamente da redução, empobrecimento daquele ecossistema, né, pela monocultura. E pela questão da contaminação, né, contaminação do solo, contaminação do alimento, contaminação dos próprios produtores que estão manipulando aqueles agrotóxicos. Então, a gente pode ter escolhas mais conscientes, né? Quando a gente fala de escolhas alimentares. E como isso não impacta toda uma cadeia de pessoas. Então, a gente fala também de inclusão social daqueles trabalhadores que estão ali na área rural, que é uma família, muitas vezes, produzindo, e a gente pode valorizar esse pequeno agricultor com base apenas no nosso poder de escolha de compra, né? Que é muito poderoso, muito forte, o nosso poder de compra. E a gente valoriza também gerando demanda para pessoas que possam produzir comida para outras em situação de vulnerabilidade. E a gastronomia social, e nós vamos ver aqui as cozinhas solidárias, são justamente nesse sentido, né? De inclusão social, muitas vezes, de uma pessoa que está desempregada, e ela vai cozinhar para dar de comer e matar a fome de uma pessoa em situação de rua, de uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Então, quando eu falo de gastronomia social, eu vou falar um pouco mais disso, que esse conceito já está firmado, já tem toda uma rede de gastronomia social no mundo, né? Eu estou falando justamente dessa produção de comida, que é uma ferramenta de inclusão social, que é uma ferramenta de transformação da realidade de muitas pessoas. Então, o que eu trouxe aqui para vocês são exemplos de pessoas ou de organizações que trabalham, que fazem da gastronomia ou da produção de comida, da culinária, uma forma de transformar, uma forma, né? Um meio de transformar a realidade de outras. Então, eu queria 20 minutinhos. Eu queria falar um pouquinho para vocês, começando da gastronomia periférica. É uma organização aqui da cidade de São Paulo. Eu estou baseada em São Paulo, por isso eu estou trazendo muitos exemplos daqui. Então, é uma escola periférica de gastronomia social, né? A essência deles é justamente construir ferramentas de conscientização sobre o desperdício, aproveitamento total dos alimentos, gerando possibilidade de empreender
e conectando as pessoas através da gastronomia. Então, essa gastronomia periférica, ela foi fundada pelo Edson Leite, esse cara aqui que ele era um rapper, foi DJ, foi motoboy, foi para Portugal, para Lisboa, trabalhar em vários restaurantes como garçom, lavar pratos, lavador de pratos, e se deparou, depois trabalhou na cozinha de hotéis, restaurantes, se deparou com a questão da fome e a questão do desperdício de alimentos. Então, eu já trago aqui para vocês que a gastronomia social visa endereçar basicamente esses dois assuntos: fome, né, e desperdício de alimentos, desperdício de comida. E a fome a gente pode entender como algo decorrente dessa situação de vulnerabilidade, de falta de renda, falta de emprego, né? Isso tudo tá. Então, a gastronomia social está muito ligada à oferta de possibilidades para que aquelas pessoas virem micro ou pequenos empreendedores e voltem para suas comunidades e possam desenvolver um empreendimento lá, né? Então, uma escola, por exemplo, como essa, fundada pelo Edson e pela Adélia Rodrigues, né? São dois super feras aí na gastronomia social. Então, eles fundaram essa escola e hoje é uma organização grande, com muito impacto, muito poder de impacto, e eles têm, então, esse curso de cozinha, né, empreendedorismo, para capacitar jovens, né, justamente de situações em situações de vulnerabilidade, das periferias. Agora eles estão com um curso aberto apenas para pessoas da Zona Leste, aqui de São Paulo, e como que isso não muda a vida dessas pessoas, né? Eles têm aulas de projeto de vida, aulas de empreendedorismo, educação financeira, direitos constitucionais, aulas de cidadania, né? Como exercer seus direitos como cidadão, quais são seus direitos, né? De cozinha brasileira, introdução à cozinha profissional, porque é um curso realmente que forma as pessoas para o mercado de trabalho, né? Tem toda a questão de formar profissionais de cozinha e, como não poderia faltar, de sustentabilidade. Então, o Gastronomia Periférica faz também eventos, você pode contratar para que eles façam um evento para você e utilizando todo esse conceito que a gente fala muito, que é o aproveitamento integral, né, dos alimentos, você aproveita todas as cascas, talos, folhas, as ramas, muitas vezes que todos jogam fora. A gente fala muito disso na gastronomia social, no empreendedorismo social. E eu já vou falar um pouquinho mais do exemplo da Gastromotiva para vocês sobre esse assunto. Então, eles fazem também eventos de conscientização, produção de conteúdo mesmo, o site, o Instagram, todas as fotos que eu estou colocando aqui na nossa apresentação, ou do Instagram da instituição ou do site deles oficial, tá? Então, fazem ações de ativismo também pontuais, participando de feiras, de eventos, né? Para levar, né? Difundir o conceito mesmo da gastronomia social. E eles fizeram também esse aplicativo da gastronomia periférica que mapeia esses locais na periferia que fazem produção de comida para vender, né? Alguns são restaurantes, outros não, alguns são trailers, né? Tem vários tipos de possibilidades para você fazer a comida e poder vender. Então, esse aplicativo está em manutenção no momento, mas é um aplicativo muito, muito importante, muito poderoso, que você mapeia a região, os empreendimentos que podem ofertar esse tipo, né, que fazem a gastronomia social, e muitas vezes quem cozinha são pessoas ali da comunidade, né, pessoas realmente em situação de vulnerabilidade,
e você empodera essas pessoas, você dá visibilidade para o trabalho delas, né, e ela sai de uma condição de desempregada muitas vezes, ou ela está muitas vezes no subemprego e vira empreendedora. E como isso não é importante, né, para ela, para que ela desenvolva a sua autoconfiança, a sua dignidade. E tudo isso induzindo, né, emprego, induzindo renda, gerando, redução de violência muitas vezes. Eh, Você cria ali naquela região, ali naquela comunidade, um senso de além, né, dessa cooperação, você pode fazer com que ela não seja mais um deserto alimentar. Então você tem pipocando ali na comunidade várias ofertas de comida de verdade. Várias pessoas que estão ali se beneficiando do ato de cozinhar, como eu coloquei no slide passado, né. Como aqueles benefícios podem surgir para aquela pessoa naquela comunidade, onde ela passa então para poder fazer renda, cozinhar e vender. E aquilo era valorizado por alguém. Por nós, muitas vezes, que não estamos nessa situação, mas podemos comprar comida dessa pessoa, né. Então, mais uma vez, quem eu estou empoderando, né. Esse aplicativo, eles tinham mais de 200, empreendimentos. E aí você faz com que aquela comunidade, então, tenha uma lojinha de frutas, tem uma lojinha de verdura, de um mini hortifruti, né, e aí o vizinho, os vizinhos, a vizinhança toda se beneficia daquilo, porque antes eles não tinham acesso a esse tipo de alimento. Aí existem as parcerias, né, que fazem com as cooperativas para que entregue as frutas e verduras ali, você pode ter uma lojinha de orgânicos ali na comunidade também. Então a gente gera uma nova vida, né, quando a gente, valoriza esses empreendimentos que trabalham com comida, né, e o resgate do saber dessa pessoa, né, muitas vezes a pessoa tem saberes que elas conseguem externalizar, então, naquele ato de amor, naquele ato de fazer comida para poder vender. É um ato de necessidade, obviamente, mas, acima de tudo, é um ato de dignidade, né. Então, o Edson também fez um livro, que é o Gastronomia Periférica, que ele conta a história dele e dá algumas receitinhas de aproveitamento integral. Queria falar para vocês agora do prato firmeza. Deixa eu ver meu tempo. O prato firmeza, então, é um guia gastronômico das quebradas paulistanas, né, dando visibilidade, dando valorização para esses pequenos empreendimentos. E ele foi feito por estudantes de jornalismo, né, da Enóis. E foi muito interessante entrar em contato pesquisando isso, entrar em contato e saber que foi lançado agora o 4º volume, que é o Empreendedorismo Negro e Identidades, valorizando essa cultura negra. Então, o 4º volume, que vocês podem baixar gratuitamente na internet, é o Prato Firmeza Preto. Então, eles mapearam, né, na periferia de São Paulo, aproximadamente 30, 35 locais que fazem comida com base nesse saber, né, com base na cultura negra, com base nessa ancestralidade. E todos os jornalistas que participaram dessa produção do 4º volume são negros também. Então é uma forma da gente valorizar essa cultura que muitas vezes está perdida ou está subvalorizada ou não é nem conhecida, né? Eu trouxe aqui para vocês, que eu vou ler, o que está no guia, nesse 4º guia, né, do Prato Firmeza Preto. Então eles falam assim, eles falam um dos objetivos do projeto, para assumir o controle de nossas próprias narrativas e descolonizar pensamentos contra um racismo que de um lado resume no imaginário coletivo a gastronomia negra apenas a cozinha da tia Anastácia, e de outro faz com que donas bentas estampem as capas dos livros de receitas. Não é sobre uma cozinha ser mais ou menos importante que a outra. A ideia equivocada de alta e baixa gastronomia já ficou lá para trás no primeiro guia. É sobre uma cozinha que não é mais um local de servidão,
mas sim de criação e manifestação de cultura, afeto, empreendedorismo, carreira profissional, repleta de referência, conceito, técnica, embasamento teórico e conhecimento ancestral. É gastronomia mesmo, das cozinheiras escolares às chefes estreladas. Aqui todo mundo é prato firmeza preto. Então eu quis trazer para divulgar esse projeto. É interessante que, como um ato também, né, de resistência, talvez a condições ruins de trabalho dos entregadores desses aplicativos, todos os entregadores desses locais, desse projeto, são contratados por eles próprios, né, de modo que possa ser justamente remunerado e valorizado também. Então, vocês podem, as entregas são, obviamente, agora toda a questão é delivery, né? Não tem possibilidade de comer no local, mas vocês entrando lá, baixando esse guia, vocês podem ver o serviço, qual é o prato, qual é o saber ali que está colocado, quem está fazendo sua comida, né? Qual é toda a história daquela pessoa. Então, eles têm também o podcast e é muito, muito importante, né? Da gente valorizar, da gente conhecer um projeto como esse, muito inovador, né? Eu queria trazer para vocês o exemplo da Regina, né? Hoje ela é bem famosa, não sei se vocês conhecem. Ela chegou a fazer até eventos, viajar para a Europa para fazer eventos, participar de fazer a divulgação do trabalho dela, a convite. E ela foi ex-manicure, né, ex-empregada doméstica, e ela se deparou também com a questão da quantidade de lixo que vira a nossa comida, a comida boa, né, os ingredientes, como a gente gera desperdício de alimentos. Lembrando que 1/3 do que a gente produz, isso é um número mundial, né? 1/3 do que a gente produz é jogado no lixo. E se a gente for visitar, por exemplo, o CEAGESP, nem precisamos ir longe, né? A gente pode ir na fim de feira e ver, né, quanto de comida é desperdiçada no final da feira, em supermercado, né, produtos próximos à validade, na nossa casa, como a gente desperdiça muitas vezes alimentos em casa, como a gente faz mais comida do que a gente come, né? Então, no campo também existe muito desperdício. Quando a gente não compra, ou quando a gente quer comprar alimentos padronizados, então muitos alimentos fora do padrão, né? Uma cenoura tortinha, uma abobrinha também torta, um tomate muito pequeno, esses alimentos são descartados, né? E isso, nós no século XXI, com tanta pobreza, com tanta gente passando fome, com recursos naturais subvalorizados, não podemos mais nos dar ao luxo de desperdiçar tanta comida. Então a Regina, ela há muito tempo ela já tinha essa visão e ela tem ela faz as atividades, né, recebia antes da pandemia, agora ela faz os cursos online onde ela mora, que é no Morro da Babilônia, no Rio de Janeiro. Então ela fala que qualquer pessoa pode comer bem gastando muito pouco e ainda sendo ecologicamente e socialmente responsável. Isso aqui é um pensamento do século XXI, né? Porque a gente joga comida fora, a gente muitas vezes acha que os recursos naturais são infinitos e é um pensamento muito consciente e muito necessário para a gente no nosso, né, na nossa atual situação. É uma sofisticação, na verdade, né? Porque eu posso falar para vocês que eu estudei quase 2 anos na Suíça e lá vi muito desperdício, muita falta de consciência, né? Muita irresponsabilidade do ponto de vista ecológico, do ponto de vista social. Então, quando a gente vê uma pessoa falar isso, uma pessoa lá do Morro da Babilônia, é motivo de muito orgulho, é um motivo que eu quero compartilhar com vocês,
né? Ela tem o e-book da Semente ao Talo, e ela, então, fazia antes da pandemia cursos presenciais, agora ela faz curso online, delivery. Então, a questão da Regina é o aproveitamento integral mesmo do alimento, mesmo. Então, são coisas que você vê e fala, nossa, mas como pode, né? Fazer, por exemplo, um doce da casca da melancia, né? Aqui é a carne da semente de jaca, a carne da jaca, por exemplo. Então, ela faz ricota do caroço da jaca, né? Se você entrar no Instagram dela, você fica de queixo caído, né? A moqueca da casca da melancia também. E muito interessante, né, que ela fala que a mãe terra demora muito tempo para produzir um alimento. Os produtores precisam de tempo e muito trabalho para que eles cresçam saudáveis e depois cheguem à sua mesa. Não é justo que a gente desperdice, né? Isso aqui é uma fala de muita visão e que pouquíssimas pessoas têm, né? E agora eu queria trazer para vocês o exemplo da gastromotiva, que é, por excelência, né, com experiência há mais de 15 anos, é por excelência a organização no Brasil que traz esse conceito de gastronomia social, né? Há muitos anos, em 2006, o Davi Hertz, que é o chefe fundador, com mais algumas pessoas, fundaram a Gastromotiva, e hoje ela causa já um impacto gigantesco, já causou um impacto gigantesco e vem causando cada vez mais muito impacto para endereçar essas questões, né? Transformação social através da educação, da inclusão e do combate ao desperdício. Então, antes, eu me arrisco a dizer que a gastronomia ela estava muito elitizada, né? E aí, depois da gastromotiva, existe, então, uma democratização da gastronomia, uma democratização do cozinhar, para que possa atingir mais pessoas e atingir as comunidades, principalmente as periferias, né? De democratizar o ensino da gastronomia, e você gera com isso, né, a dignidade, a autonomia, a liberdade, tem uma empregabilidade muito alta os alunos formados pela gastromotiva. E eu tenho muito orgulho porque eu sou professora lá de ecogastronomia, e eu enche meus olhos quando eu falo deles. Então, a Gastromotiva oferece formações profissionais para os alunos, para que se tornem empreendedores, chefes de cozinha e auxiliares de cozinha, e sejam replicadores da sua metodologia. Então, hoje eles estão em São Paulo, onde tudo começou, mas estão no Rio, Curitiba, México, São Salvador, e eles têm muitos projetos importantes. Eu vou falar um pouquinho para vocês do curso profissionalizante, onde eu sou professora. Eles têm um curso de empreendedorismo, então você chega lá com uma ideia, muitas vezes, de algum alimento que você queira produzir, né, muitas vezes na sua casa, e aí você tem é como se fosse uma incubadora para que seu projeto possa sair de lá já para você vender. Vai empreender e vender. Vou falar um pouquinho desses outros projetos também. Então, nesse curso profissionalizante de cozinha, é um curso de 280 horas, basicamente, 3 meses, e os alunos aprendem, alunos cuja renda familiar seja de até 3 salários mínimos, entre 18 e 35 anos, então, né, provenientes das regiões periféricas de São Paulo, e o curso era dado quando a tinha ali antes da pandemia, agora está paralisado, mas ali nas cozinhas da Anhembi Morumbi, né, na Moca, no bairro da Moca, em São Paulo. Então, os alunos têm cursos também de cidadania, têm aulas de cidadania, da parte de culinária, de cozinha, né, eles têm cozinha brasileira, panificação, confeitaria, além da técnica culinária, né, e é isso que eu admiro muito. O curso forma cidadãos, né? Você tem aulas de cidadania, aulas de postura de trabalho, e além da higiene, obviamente, né? E de ecogastronomia, que é uma disciplina que eu dou.
E dentro da ecogastronomia, a gente trabalha com o conceito e desenvolvendo esse tema da alimentação saudável e da alimentação sustentável. Então, aqui é uma foto na sala de aula, né? Então, eles têm tanto as aulas teóricas quanto as aulas práticas na cozinha. E aqui é uma aula conceito que a gente trabalha a xepa. Então, eles vêm, cada grupo traz uma sacola, eles vão até o fim de feira, ao fim de mercado, e pegam o que seria descartado, o que seria jogado no lixo. Eles não podem comprar, eles têm que pegar o que seria descartado. Então, a gente coloca em cima de uma mesa tudo que seria descartado. Então, a gente faz um verdadeiro banquete com alimentos que iriam para o lixo. Então, é uma aula conceito essa, para despertar justamente essa consciência. E aí os grupos se reúnem e vão para a cozinha para produzir, então, né, as delícias com base em ingredientes que iriam para o lixo. Então, aqui, por exemplo, chips de várias cascas, aqui o brigadeiro, né, da casca de banana, aqui a macaponata de coração da banana também. Então, a gente depois põe numa mesa com uma apresentação muito bonita, e a gente, cada grupo fala como foi a experiência de buscar o alimento, cozinhar e depois preparar isso, e depois a gente faz um coquetel e todos comemos, né? Então, aqui, a gente está justamente nessa aula fazendo essa reverência para o alimento, né? Falando como a gente pode respeitar o alimento, respeitar os recursos naturais, respeitar a Mãe Terra. Aqui é um momento realmente que a gente olha para tudo aquilo que é produzido e fala, uau, né? Como a gente pôde fazer isso, sendo que isso tudo iria para o lixo? É uma reverência, né? É o alimento como algo sagrado mesmo, né? E, e, e aqui, então, é a formatura deles, e aqui eu tive a oportunidade de entregar o diploma, um certificado, quer dizer, para esse aluno. Então, é realmente um curso muito transformador. E aí, falando um pouco mais da gastromotiva, a gente vai falar do refeitório, que é um refeitório popular, que foi inspirado no refeitório ambrosiano, que foi feito idealizado pelo um chefe bem famoso, né, o Máximo Bottura. E ele, nesse refeitório popular, ele trabalhou com as comidas ou os ingredientes que restavam daquela semana de moda em Milão. E então ele inspirou aqui o Brasil, o Davi Hertz está aqui, e ele fundou o refeitório para resgatar o que seria jogado no lixo da Olimpíadas que houve no Brasil em 2016. Então, com base nesse conceito, o refeitório da gastromotiva passa a ser um ponto em que chefes cozinham com comidas doadas, com ingredientes doados, na verdade, para a população em situações de vulnerabilidade. Então, eram jantares comunitários que haviam lá antes da pandemia. Então, aqui, por exemplo, uma dessas noites que eles recebiam as pessoas em situação de vulnerabilidade, que havia um cadastro prévio, obviamente, e um chefe cozinhava, e voluntários serviam. E essa noite, né, essa aqui é a noite que eu fui servir como voluntária com essa equipe. Você se cadastrava para ser voluntário e você ia lá para servir, muitas vezes um morador de rua, muitas vezes uma pessoa que vinha ali, como foi o caso, né, da comunidade LGBT. Então, a gente serviu nessa noite. Foi uma noite, um serviço muito especial, um serviço que despertava mesmo a compaixão, né, que emocionava nós que estávamos ali servindo aquelas pessoas. E na noite que eu servi, nada mais, nada menos, estava cozinhando que a chefe Roberta Sudbrack, né? Então, imaginem como não foi importante, como não foi significativo esse momento. Esse aqui é o Food for Soul, é a instituição, a organização fundada pelo Máximo Bottura, para vocês darem uma olhadinha. E hoje, com a pandemia, o refeitório passou a ser um ponto de confecção de marmitas
né, para que haja um maior impacto ainda para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Hoje é um banco de alimentos, recebe alimentos, transforma, né, por meio da cozinha, da culinária, e voluntários estão aqui cozinhando para que façam marmitas, então, para entregar para essas pessoas nas suas comunidades. E o último projeto da Gastromotiva que eu queria falar é justamente as cozinhas solidárias, que foram criados agora na pandemia. Então, alunos e ex-alunos cozinham nas suas casas, seguindo as normas de higiene que eles aprenderam nos cursos, e a Gastromotiva fornece os insumos, o apoio logístico, o treinamento e tal, e uma renda para essas pessoas, né? Então, essas pessoas voluntariamente, elas cozinham, né, fazem o bem, se sentem muito plenas, e a gente vai ver o depoimento por meio de um filme, se der tempo, mas se não, a gente pode passar para vocês o link, e eles se tornam, então, cozinheiros solidários, né? Cozinheiros sociais. E aí, então, aqui, quando chegaram as doações, estavam sendo separadas para ir para as cozinhas solidárias, para poderem cozinhar e preparar as marmitas. Então, mensalmente, mais de 80 mil marmitas são feitas nesse esquema, graças à visão e às parcerias do Davi, né? Esse chefe é um cara excepcional que tem essa visão da gastronomia social. Eu já vou finalizando, porque o meu tempo aqui já esgotou. Eu queria só falar do projeto Fundo de Panela. Vou falar um pouco mais rápido agora. Então, são pessoas, numa rede de mulheres, que eu faço parte, se sobra a gente cozinha em casa. Então, quando há alguma sobra, que muitas vezes as pessoas jogariam no lixo, a gente faz marmitas, né? No máximo no dia ou no dia seguinte ao que a gente cozinha, e a gente congela, e uma vez por semana um rapaz recolhe e leva na ONG, uma ONG que chama Nave, né, que atende mais de 60 famílias lá na região do Capão Redondo, aqui em São Paulo, e as crianças acabam, então, se beneficiando dessas quentinhas, né, que na verdade são as congeladinhas, mas que a gente manda aproximadamente por semana, dá 60 marmitas, né, que as mulheres fazem e congelam nas suas casas, deixam lá congeladas no seu refrigerador, e uma vez por semana isso é recolhido e levado, então, para essa organização. E aí, por fim, né, falando um pouco das chefes ativistas, então, quando essas ações sociais relacionadas à produção de comida viram assuntos de chefe de cozinha, então a gente tem duas chefes expoentes aqui, a Bel Coelho e a Paola. Elas têm uma questão muito de conscientização para os seus próprios restaurantes, né? A Bel Coelho, por exemplo, escolhe a dedo os seus fornecedores, conhece os fornecedores, escolhe a dedo quem vai participar, quem vai ali fornecer o insumo para a sua cozinha, né? Propiciando muitas vezes essa valorização do pequeno produtor, né? Do produtor que mais precisa. E é o que a Paola também faz, né? Ela pega o fornecedor de insumos de horta, né? Os hortifrutis, para ela vem de uma cooperativa de parelheiros aqui na região periférica de São Paulo, na Zona Sul, e a Cooperapas é uma cooperativa que a Paola compra toda a produção deles, então ela garante a tranquilidade para que eles possam produzir, ela faz o cardápio com base no que tem, no base do que eles conseguiram produzir. Então, se produziram muito almeirão, ela vai fazer uma salada de almeirão, ela vai fazer uma empanada de almeirão, né? E isso é a base do prato dos agricultores, que ela chamou durante a pandemia, e ela usa justamente esses produtos que vêm da cooperativa ali na hora, usa a criatividade para poder fazer um prato com o que tem, né? Então ela compra o que tiver deles para que eles possam ter a sua remuneração, o seu rendimento garantido, e ela cria em cima disso, né? E aí tem a Quebrada Alimentada, que é do casal lá do Mocotó, do Rodrigo e da Adriana, que fazem também a marmita.
né, agora na pandemia, para pessoas em situação de vulnerabilidade, a campanha Gente é para Brilhar, não para morrer de fome, e todas as novas formas de manifestação política e do ativismo do alimento, né, que são os banquetaços, e agora o marmitaço, durante a pandemia. Então, essas chefes, elas usam as suas redes sociais justamente para usam em benefício desse ativismo, né, de como elas podem contribuir para melhorar toda a cadeia de produção alimentar, para, enfim, são várias pautas, né, que elas às quais elas se dedicam usando as suas redes sociais e a sua forma de ser, a sua forma de viver, para lutar por um sistema mais sustentável, mais saudável, em nome da cozinha, da comida de verdade, né. Então, por fim, o último slide é esse. Existe todo um movimento já da gastronomia social, que é uma rede global, né, que conecta essas organizações, as atividades, as iniciativas, as pessoas que trabalham em prol da produção de comida para gerar transformação, né. Então é justamente isso, o uso do poder da comida para gerar transformação social, integrando, educando e conectando. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, o Instagram deles. Então, finalizando aqui a nossa apresentação, eu trouxe aqui um resumo, né, de tudo que eu falei, um resumo dos benefícios que a gente pôde compreender por meio dessa breve palestra, como que a produção de comida, como que a gastronomia, como que o cozinhar pode transformar, então, a vida das pessoas, transformar realidades, né. E eu queria, depois de todas essas questões que a gente já foi comentando ao longo da palestra, eu finalizo aqui com a prática da compaixão, que é, então, como eu alivio o sofrimento de uma pessoa, eu me coloco no lugar dela com o intuito de aliviar o sofrimento. E a compaixão, os benefícios são sentidos pelo destinatário dela, né, para quem está recebendo, por exemplo, aquele alimento, mas também quem pratica a compaixão usufrui, né, de maneira muito significativa desses benefícios. Então eu cozinho para você, eu te vejo, eu te escuto, e eu me sinto plena com isso, eu sinto um propósito com isso. Então, esse ato de você cozinhar para outra pessoa, aliviando o sofrimento dela, é um ato de propósito, é um ato de compaixão. E o beneficiário é você também, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro e pode fazer a diferença, tá bom? Os meus contatos estão aqui, eu agradeço muito pela atenção de vocês. O meu Instagram é o Cozinha de Verdade, o meu site cozinhadeverdade.com, e queria convidar, se vocês se sentirem chamados, você que assistiu essa palestra, fazer uma doação, né? Essas instituições todas estão muito carentes de recursos para poder continuar cozinhando para pessoas que precisam, principalmente agora, com tanta fome no mundo, tanta fome no Brasil, tanta fome na sua cidade. É um convite para a gente refletir, e se a gente puder fazer uma doação em dinheiro mesmo, em alimentos. A Gastromotiva, por exemplo, está recebendo, e as informações estão no Instagram e no site, como você pode doar, tá bom? Até mais.